assume tanta responsabilidade acaba enveredando por caminhos do ilícito. Há quem diga que isto é uma coisa endêmica no Brasil, que por gerações e gerações as coisas sempre continuaram assim. Mas nós não podemos ser passivos. Não podemos ser passivos. O combate à corrupção, ele não deve ser apenas nas esferas judicial, legislativa. Não. O começo da correção está dentro da nossa própria casa, nas escolas. Ensinar aos jovens, através de exemplos, o que não deve ser feito de maus feitos, como, infelizmente, todos os dias temos notado, sendo informados. Cada dia é um fato novo que acontece. Então, o nosso programa, que é um programa que procura ser elucidativo, didático, ele também se posiciona nessa esfera e traz essa mensagem a todos nós do programa e a vocês que nos assistem, para que façamos uma cruzada orientadora para as crianças e jovens, mostrando sim as mazelas, mas que isto seja apenas e simplesmente o exemplo que deva ser dado para que no futuro tenhamos um Brasil livre desta chaga que tem consumido grandes verbas que estão faltando na educação, está faltando na saúde, na segurança, na mobilidade urbana, que são os grandes reclamos da população. Esse dinheiro está faltando porque pessoas irresponsáveis, criminosos, acabaram usando o poder que lhes foi dado pelo povo para fazer exatamente o que não deveriam fazer. Essa é a nossa opinião. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos. 40 HF, 12 NET. Também nas madrugadas. Também nas madrugadas, das terças para as quartas e quintas para as sextas. E a partir da 1h da manhã. Transmissão todos os sábados, a partir agora das 13h30. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Fernando Xavier, advogado e assessor especial do governo Billy. Mas nós gostaríamos, antes de retornar à entrevista com o Dr. Luiz Fernando, anunciar que no próximo programa estaremos entrevistando o Dr. Álvaro Norberto Valentim da Silva, presidente do Sindicato dos Médicos de Santos. Sindimédia. O Sindimédia. Inclusive recebemos aqui um exemplar do jornal que circula, do último jornal. Jornal, falando sobre coisas da medicina, dos problemas da nossa região e os problemas nacionais também. Portanto, é uma entrevista que será de grande importância, uma vez que a saúde, como sempre, ocupa um papel de destaque no cenário dos grandes problemas nacionais. Voltando à nossa entrevista, doutor Luiz Fernando, nós estávamos falando no primeiro bloco sobre as questões da mobilidade urbana. Aliás, um dos temas mais importantes no cenário das grandes discussões foi, inclusive, matéria importante durante a campanha eleitoral, né? Saúde, educação e mobilidade urbana e segurança eram os temas principais das campanhas. E continuou, de uma certa forma. Mas o governo tem se empenhado em dar andamento a grandes obras.
Temos agora na nossa cidade de São Vicente, por exemplo, a questão do VLT, da Ponte Preta. Nós gostaríamos que o senhor abordasse esse tema. Vindo de dentro do governo, pudesse nos dar informações sobre esses grandes equipamentos que serão brevemente futuro breve destinados à população. Olha, doutor, é com grande orgulho, né, que a gente fala sobre esses temas, né, de trazer para São Vicente um VLT, né, que muitos falaram, né, por décadas aí que isso era uma utopia, jamais isso viria para São Vicente, né, como você falou, São Vicente era visto como um patinho feio, né, das 9 cidades o primo pobre da região, o primo pobre, mas não, hoje o VLT é uma realidade, está aí, né, já tem vagões circulando aí com as crianças do município, então hoje isso é uma realidade que vai integrar Santos, São Vicente, a área continental, né, na segunda etapa, terceira etapa. Então, gente, isso é uma conquista do governo. É uma conquista do governo, porque muitos dizem, não, mas é obra do governo do Estado. Sim, é obra do governo do Estado. Mas por que não foi trazida antes? Tem que haver gestão, mesmo para buscar obra desse porte no governo do Estado, tem que haver gestão do governo. Não pode ficar aquele negócio de que, olha, está no papel, mas quando o governo do Estado vê que o governo municipal é um governo sério, é um governo que, sabe, transparente, aí a obra acontece. E São Vicente... Foi o que aconteceu com o VLT e com os viadutos, né, doutor? Com o viaduto, com a Ponte Pênsil, né? Que a gente vai abordar. A gente teve visto obras a todo vapor. São Vicente está bem mais adiantado perfeitamente. Que Santos, por exemplo. Essas obras dos viadutos que o doutor citou, realmente vão modificar aqueles congestionamentos incríveis que se formam nos fins de semana, nos feriados prolongados, não é isso? Doutor, muito mais que isso. Os viadutos salvam vidas. Os viadutos salvam vidas. E foi isso que o prefeito Billy foi primazia para que ele resolvesse. Porque quando ele viu que pessoas, para atravessar a imigrantes, eram assaltadas, os próprios veículos que iam atravessar imigrantes eram assaltados, quantas pessoas morreram para atravessar, simplesmente porque para atravessar imigrantes, com assalto, com atropelamento. Então, isso já era para ter saído do papel há muito tempo, até porque já estava no papel há muito tempo, né? E as administrações passadas não conseguiram. Aí a pessoa fala, não, mas isso é obra do Estado. Eu volto a dizer, obra do Estado sim, mas tem que haver gestão e força de vontade política para se tirar essa obra do papel e colocar para a população, porque isso vai salvar muitas vidas. Infelizmente, as que se foram não tem mais o que se fazer. Mas agora sim, agora esses viadutos são realidade, o VLT é realidade e isso graças muito ao prefeito Billy. Trará mais desenvolvimento para a cidade de São Vicente. Com certeza. Na verdade, as obras sempre se realizam onde? Nos municípios. Desde que não haja a presença importante dos prefeitos, da administração pública municipal, as obras do governo do Estado e da Federação, evidentemente, não aconteceriam. Portanto, a importância, sim, da presença do governo Billy na execução desses projetos do governo do Estado. Porque se a gente lembrar a administração, não querendo aqui taxar ninguém, mas a administração passada, esses viadutos estavam no papel e ficou uma discussão política, né? Entre deputado A, deputado B, né? Deputado federal, deputado estadual, questão simplesmente políticas que não deixavam isso sair do papel. Né? E a gente hoje tem que parar com esse negócio de estica e puxa, né? Político do partido A, político do partido B. A gente tem que pensar, porque todos os políticos, seja do partido A, seja do partido B, seja situação, seja oposição, eles foram eleitos pela mesma população. Eles foram eleitos para trabalhar para a população e não trabalhar em benefício próprio eu vou fazer política com o fígado, eu vou fazer política, eu fiquei com raiva por isso, fiquei com raiva por aquilo. Isso tem que acabar. Não é só na nossa região, não. Isso é no país. Porque estar enganjados a um bem comum. A um objetivo comum, né? Que é a população, que é fazer o bem para a população, seja de São Vicente, seja de Santos, seja da região. Né? E isso tem que acabar. Né? E, na verdade, essas grandes obras elas vão trazer o desenvolvimento para as regiões, especialmente da área continental, a começar pelo Japuí,
não é? Área continental, Japuí. Com a reabertura da Ponte Penso, que brevemente já está anunciada que será feita, e a melhor circulação de veículos pela imigrantes no outro ponto, né? Permitirá que esse bairro volte a crescer e se transforme numa área de grande desenvolvimento. A gente quer também aproveitar aqui o seu problema, que é de grande audiência, para pedir desculpa, né? Aquela população do Japuí, né, que de uma forma, querendo ou não, ela está prejudicada. Hoje ela está prejudicada com a obra da Ponte Pêncio, mas essa obra também é para melhorar a vida dela, né? Que não existe omelete sem quebrar ovos. Tem uma data, né, já específica? Então, diz que até junho, né? Mas a gente tem aí uma discussão que talvez chegue no final do ano, mas a gente torce, a administração torce, que até junho isso saia. 2016 já esteja. Na verdade, essa é uma decisão do governo do Estado, evidentemente a obra... ficamos à mercê disso, né? Então não tem como. Vamos ficar na expectativa, então. A administração está fazendo pressão, a administração está correndo atrás para que seja entregue o mais rápido possível, né? Porque a gente sabe a dificuldade daquela população, daqueles munícipes do bairro Japuí. Bom, ainda continuando com o tema área continental... E outra coisa, doutor, desculpa interrompê-lo, mas a reforma da Ponte Pêncio é histórica. É a maior reforma desde que a Ponte Pêncio foi fundada, né? Isso aí também a administração teve peso nisso, porque eles queriam fazer ali uma maquiagem e o prefeito não aceitou. Como foram feitas outras anteriores, né? Porque esse negócio de ficar pondo luzinha, árvore de Natal, isso não existe. Né? A gente tem que fazer realmente uma obra para que não tenha todo ano, 3 em 3 anos, tá parando a ponte, entendeu? Então faça uma coisa, troca cabo, troca assoalho, troca tudo que tiver que ser trocado, para que depois a população fique bem aí nos seus próximos, eu acho, 50 anos. Na verdade, foi uma reforma absolutamente estrutural, né? Que vai determinar a segurança, principalmente, daqueles que utilizam aquele equipamento público, e que certamente agora, com essa reforma estrutural que está sendo feita, vai permitir a colaboração para o grande desenvolvimento das áreas que ela vai servir. E a Ponte Pêncio, é bom lembrar que ela não atende só o Japuí, né? A Ponte Pêncio, ela atende Praia Grande, ela atende... Porque hoje a gente vê a falta que ela faz, né? É igual quando a luz em casa. Quando a luz... Você vê a luz está aí, você acende, apaga, você não... Mas quando a luz acaba, você vê, meu Deus do céu, como a luz é importante, como a água é importante, né? E a Ponte Pêncio também é assim. Inclusive para a área turística também, não? Circulação de pessoas que vêm de São Paulo, a Ponte Pêncio, ela é interior. Especial, né? Ela é uma ponte maravilhosa, uma ponte muito bonita. Um cartão postal, né? De São Vicente. Cartão postal de São Vicente. Muito bem, mas ainda continuando o tema área continental, doutor Luiz Fernando, esta área, e aqui nós devemos abrir também um caminho para essa discussão, ela não se prende só a São Vicente. A área continental de Santos, por exemplo, tem a mesma representação. A ilha de São Vicente, que comporta os 2 municípios, ela está absolutamente repleta de obras, né? Ela está praticamente concretizada. Agora só se trata de crescimento vertical. Mas as grandes obras de infraestrutura, da formação de condições para a instalação de empregos, de desenvolvimento, como indústrias e outros serviços, certamente serão na área continental. Por isto, o nosso programa tem, em sucessivas oportunidades, destacado a necessidade que nas ações dos governos, seja de Santos, seja de São Vicente principalmente, as áreas continentais de ambos os municípios sejam colocadas como áreas estratégicas para o seu desenvolvimento. Não é assim que o senhor pensa? E serão, doutor. Adriana, serão. A área continental de São Vicente, ela, com certeza, essa administração pensa em grandes projetos para lá, em trazer empresa para criar empregos, né? Porque aquele pessoal precisa de emprego. Não adianta o cara sair da área continental, com uma área tão grande, tão vasta, sair de lá para ir trabalhar em Santos, trabalhar com em Cubatão. Hospital também? Hospital, sim, hospital. Né? Então, a área continental, essa administração, com certeza, é que a gente herdou tanto problema, que assim, o paciente está na UTI. Então, você tem que reanimá-lo
né? Levantá-lo para depois mandar ele para academia. Então, essa parte vai ficar, se Deus quiser, para uma próxima gestão. O que o prefeito puder fazer nessa, fará. Mas essa é um tema, doutor. Terá continuidade em outros. Porque tem muito problema a cidade. Então nós temos que resolver esses problemas aí mais emergenciais para depois passar para essa questão. Mas é um sonho da administração, é um sonho do prefeito em trazer grandes empresas para a área continental, com talvez isenção de impostos, né, incentivos fiscais, para que essas empresas possam vir para a área continental e realmente atender trazer o desenvolvimento, aquela população tão maravilhosa que precisa disso. Né, que precisa disso para o desenvolvimento. Mas só que se a gente pegar a atual conjuntura do país, tá difícil isso agora, né? Você vê, a situação macroeconômica, ela realmente está gatinhando. Você vê aí a luz, quanto a luz aumentou, você vê o combustível, né? Isso é o que faz o país crescer. Se eles aumentaram o combustível, se eles aumentaram a energia elétrica, só imagina o crescimento que esse país vai ter. Infelizmente, a gente tem que tá com o pé no chão, né, e pensar nessas questões. As notícias que o doutor Luiz Fernando traz são alvissareiras, né? Essa disposição do governo em enfrentar com coragem essas questões ligadas ao desenvolvimento. Em programa anterior aqui da Linha Direta, doutor Luiz Fernando, nós insetamos exatamente esse assunto ligado às administrações que passaram por São Vicente. E a nossa posição sempre foi essa, de que infelizmente os prefeitos que passaram por aqui foram verdadeiros apenas síndicos, né? Pagar a luz, pagar a água, mas os grandes projetos de infraestrutura nunca saíram do papel, se é que eles foram colocados no papel. E ficou a cidade aí dependente apenas de impostos municipais para o seu orçamento e comprometendo dessa forma o desenvolvimento. Então, o senhor falou em pagar contas, mas teve muitas contas que não foram pagas, né, doutor Hélio? Bem, pagar conta de água e luz, mas muitas contas não foram pagas. Tanto é que a gente ficou pendurado aí no calque aí, sem certidões, por quase 2 anos, né? Exatamente. Foi muito noticiado no início do governo Billy as questões de algumas dívidas que passaram do governo anterior para serem pagas já no